Muito bem, vamos lá, pessoal. A gente vai fazer o estudo de hoje, dando continuidade ao tema do nosso Livro dos Médiuns, parte 2ª, Manifestações Espíritas, capítulo 4, Teoria das Manifestações Físicas, movimento de suspensão, ruídos, aumento e diminuição de pesos, né? O item número 74, que é aquele que nós estávamos estudando até a semana passada. Kardec colocou para nós aqui no item 19, que é o que nós estávamos tratando no nosso último encontro, quando ele pergunta ao Espírito São Luís, confirmado pelos demais Espíritos amigos, por que motivos não podem produzir todos o mesmo efeito e todos os médiuns não têm a mesma potência, né? Nós estudávamos sobre a questão da diferença dos médiuns, que é importante a gente sempre observar essa situação, porque dentro, não apenas do mundo leigo, mas também dentro do meio espírita, é muito comum a gente perceber uma certa frustração quando nós tomamos um médium como referência em determinado tipo de trabalho, e aí então fazemos uma comparação com os demais médiums e ficamos decepcionados por não perceber as mesmas realizações. Então a gente pega como referência aqueles que são os mais conhecidos, como foi Chico Xavier, como é Edivaldo Franco, como é Raul Teixeira, como foi a Dona Ivone do Amaral Pereira e tantos outros médiuns. E aí então a gente vai numa pequena casa espírita próximo de nossa casa, conversamos com os médiuns que estão ali presentes, e então eles não têm a capacidade de fazer aquilo que normalmente nós observamos nesses médiuns mais destacados, né, pela mídia, pelo nosso próprio movimento espírita. E aí então nós perguntamos, mas por que eles não podem fazer a mesma coisa? E se por acaso é um médium de psicografia, se por acaso é um médium de psicofonia, um médium curador, como é o caso de alguns que a gente vê na televisão, né, esses que são bastante conhecidos hoje na atualidade, nós temos o médium João de Abadiânia, na cidade de Abadiânia, lá em Goiás, que ele é um que se destaca na mídia por cirurgias, pela quantidade de pessoas que vão em busca do seu atendimento. Inclusive a própria cidade hoje se mantém de certa forma pelo movimento dos, entre aspas, turistas, né, que vão até aquele local em busca de um tratamento, né, pela quantidade de movimentação, pessoas do Brasil, pessoas também do exterior. E aí então a gente vai numa casa espírita e diz assim, olha, eu queria fazer um tratamento espiritual porque eu não estou me sentindo bem, estou passando por algum tipo de dificuldade. E aí então a primeira imagem que vem em nossa mente é exatamente aquele médium que promove grandes curas, né, segundo os relatos dos pacientes. E a gente vai numa casa espírita menor, o médium que é desconhecido e ele não faz a mesma coisa. Então é exatamente por isso que Kardec faz essa pergunta, porque ele observava também nas realizações de fenômenos físicos, né, na produção de movimentação, na produção de materialização de espíritos, né, por que qualquer outro médium não pode fazer a mesma coisa? E isso a gente vê fora do movimento espírita, de pessoas que são leigas, e como eu comentei com vocês, dentro do meio espírita também. Os próprios frequentadores das casas, os próprios médiums, se questionam, né? Poxa, mas eu sou médium também, mas por que eu não consigo fazer a mesma coisa que o outro faz? E aí, então Kardec mais uma vez ele pergunta, por que motivos não podem todos produzir o mesmo efeito e todos os médiums não têm a mesma potência? A resposta do Espírito São Luís, isso depende do organismo, da maior ou menor facilidade na combinação dos fluidos, e ainda da maior ou menor simpatia do médium com os espíritos que nele encontram a potência fluídica necessária. Esta potência, como a dos magnetizadores, é maior ou menor. Encontramos nesse caso pessoas inteiramente refratárias, outras em que a combinação só se verifica pelo esforço de sua própria vontade, e outras, enfim, em que ela não se dá tão natural e facilmente que nem a percebem, servindo de instrumento sem o saberem, como já dissemos. Então a gente já fez a leitura dessa questão e já comentamos também no nosso estudo anterior, mostrando que isso depende desses 3 fatores, né, de combinação de fluidos, porque a gente lembra sempre que os espíritos têm ali uma determinada qualidade nos seus fluidos, digamos assim, de um modo mais simplificado, uma determinada frequência, e se essa frequência não se combinar com a frequência do médium, então não há a produção do fenômeno. Lembrando que sempre que se fala em médium, nós necessariamente falamos da participação de um espírito na realização desse fenômeno. Se por acaso algum fenômeno, digamos,
fora do normal, algum fenômeno paranormal acontece e não há participação do médium, é porque o próprio indivíduo é capaz de realizar sem a participação de espíritos, né? Então ele que tem ali um potencial orgânico para poder realizar aquele fenômeno. Então não há intervenção do mundo espiritual. Daí então ele perde a qualificação de médium, porque como o próprio nome diz, médium se encontra no meio, né, um intermediário entre o mundo espiritual e o mundo físico. Se apenas ele por si mesmo realiza determinado fenômeno, que a gente vai ver um pouco mais à frente, então ele é apenas uma pessoa, né, que hoje nós podemos qualificar como paranormal, dentro dessa nova ciência que vem se desenvolvendo, ou dentro do meio espírita, um indivíduo que tem um determinado potencial anímico, né, que é exatamente o nome que se dá a essa força que o próprio indivíduo tem. A simpatia do médium com o espírito, essa simpatia significa afinidade de interesses. Eu quero promover uma cirurgia em benefício de alguém e um espírito percebe em mim essa intenção, então ele vem em meu auxílio, faz ali a combinação dentro das possibilidades e me auxilia na realização daquele fenômeno. Se por acaso eu quero fazer a movimentação de um objeto e percebo ali uma certa simpatia, por isso que os espíritos sempre nos orientam, né? Aliás, Jesus trouxe para nós essa orientação nos seus evangelhos, quando ele disse, né, vigiai e orai, exatamente porque essa nossa vigilância, na nossa conduta, no nosso modo de pensar e a oração, mantendo a sintonia com o mundo espiritual, cria em torno de nós um campo vibratório protetor que não permite que os espíritos que são interessados, né, em interferir negativamente na nossa vivência terrena possam nos utilizar sem o nosso próprio conhecimento. Como a gente já viu anteriormente, o médium pode ter a capacidade, mas ele não precisa necessariamente concordar. Ele pode ser utilizado sem sequer saber que é médium, como acontece muitas vezes, né? Principalmente naqueles fenômenos que nós sempre lembramos, na atualidade, nos relatos de jornais, alguns documentários que passam na televisão das casas assombradas. Uma pessoa ele participa, né, ele frequenta um determinado ambiente e toda vez que ele se encontra ali um fenômeno acontece. Mas ele não vai ali porque ele quer produzir o fenômeno, ele vai por curiosidade. Então a futilidade da sua intenção e a intenção fútil também dos espíritos, juntou-se ali os dois, fez ali uma combinação perfeita, né, da simpatia do médium com o espírito. E ele necessariamente tem ali a capacidade para isso também. Vamos em frente então, porque a gente já comentou sobre isso. Kardec faz aqui uma pequena nota, lembrando que o magnetismo é, não há dúvida, o princípio desses fenômenos, mas não como geralmente se pensa. Todos temos a prova disso na existência de poderosos magnetizadores que não movimentam uma mesinha de centro, e de pessoas que não sabem magnetizar, até mesmo crianças, que bastam pousar os dedos numa mesa pesada para que ela se agite. Logo, se a potência mediúnica não depende da magnética, é que tem outra causa, né? Então ele lembra aqui, bom dia Batinha, bom dia Regina, bom dia Zeli. A Regina voltou. Então lembra aqui Kardec sobre o magnetismo, que na época os magnetizadores, eles eram, digamos assim, poderiam ocupar uma condição de profissionais, que os magnetizadores tinham consultórios, né? Da mesma forma que nós vemos hoje pessoas do meio esotérico, né? Do meio que trata da medicina alternativa, que faz o reiki, por exemplo. Vamos supor que eu seja um reikiano, eu abro o meu consultório e as pessoas participam. Então hoje a gente tem ali novos profissionais nessa área mística, nessa área esotérica, né, que de certa forma, fazendo um estudo mais aprofundado, a gente encontra uma teoria bem fundamentada na ideia do magnetismo, mas na época de Kardec, os magnetizadores também abriam seus consultórios. Lembrando que Mesmer, pouco tempo antes, Anton Mesmer, que foi aquele que percebeu o magnetismo animal e a força desse magnetismo, percebia que as curas poderiam ser facilitadas através desse método. Mas aí então, assim como todo modismo, né, nós temos ali aqueles reikianos hoje, pessoas que são muito potentes no exercício desse tipo de atividade. Eu tive a oportunidade de conhecer uma amiga que era instrutora de reiki, que toda vez que ela vinha me oferecer um tratamento, eu aceitava, né, naturalmente, né, pela nossa amizade, mas eu não sentia muito efeito. Ao mesmo tempo que tinha pessoas que faziam ali uma simples imposição de mão, que você já percebia um efeito quase que imediato.
Então, embora conheça a técnica, embora tenha a intenção da mais pura e sincera, tem pessoas que organicamente têm uma capacidade maior. É o mesmo caso como Kardec colocou aqui. Então, naquela época, quando os magnetizadores começavam também a abrir os seus consultórios, tinham aqueles que podiam fazer muita coisa, aqueles que não podiam fazer muita coisa. E esse magnetismo não se voltava apenas para a cura, mas também para a realização desses fenômenos. Que basta encostar a mão numa mesa, por exemplo, que um leve toque já faz com que essa mesa se agite. Ela fique vibrando, fique ali meio que dançando naquele local, né? E enquanto que outros se sentavam assim com mais outro tanto de pessoas, e eles todos juntos produziam um efeito muito menor do que aquele outro. Então é uma capacidade orgânica em que alguns têm mais e outros têm menos capacidade. Agora aqui a gente vai entrar no item 20, né, que é o nosso tema de hoje. Kardec pergunta aqui, né, as pessoas ditas elétricas podem ser consideradas médiums? Antes da gente entrar nessa resposta, nós temos dois tipos de pessoas, ou de faculdades, ou de habilidades, que nós podemos observar no nosso tempo aqui contemporâneo, né? Que são pessoas que vivem aqui na nossa época. Primeiro, aquelas que são as pessoas ditas elétricas. Alguns depoimentos, alguns relatos, mostram que algumas pessoas têm uma facilidade muito grande de queimar os objetos, queimar os eletrodomésticos em casa. Se por acaso ela passa perto de uma lâmpada, essa lâmpada pode piscar. Tem pessoas que andam pela rua, passam embaixo de determinados postes de luz e de repente essa luz começa a piscar, começa a enfraquecer. Esses são fenômenos estranhos, né, que acabam observando, e aqueles que são cientistas que são mais céticos, né, eles falam que se por acaso essa pessoa vem dirigindo um carro, é a eletricidade do carro que pode gerar um campo eletromagnético interferindo na lâmpada. Se por acaso essa pessoa está andando, caminhando e o carro não justifica, fala que é uma coincidência. Mas quem vivencia essas experiências, são pessoas que trazem esses depoimentos, acabam depois percebendo, né, que isso é real. Dentro de casa, a pessoa compra eletrodoméstico o tempo todo, vai comprar um liquidificador, vai comprar uma batedeira, vai comprar ali um micro-ondas. Toda vez que vai usar, esse infeliz desse equipamento acaba queimando. E não sabe por quê. E aí é sempre com ela, porque outras pessoas não fazem isso. Algumas vezes essas descargas elétricas ou esse campo magnético é gerado, seja ele já é de modo permanente, cada vez que ela se aproxima isso acontece, outras vezes geradas por situações de grande estresse. Como eu já comentei com vocês, pessoas que são capazes, né, de depoimentos que são reais desses fatos. Pessoas que são capazes de quebrar, por exemplo, um copo, quebrar um vidro de perfume, quebrar qualquer tipo de uma garrafa de refrigerante em determinadas situações e pode estourar na mão dessa pessoa. Isso porque naquele momento gerou-se um campo eletromagnético criado por determinadas situações. Então isso acontece nos tempos atuais. Assim como também, já saiu na mídia recentemente, né, nós tivemos a oportunidade de ver na televisão, na internet, passou em vários veículos de comunicação, a pessoas magnéticas. Né, uma pessoa que, segundo os russos denominavam, na época em que eles faziam grandes pesquisas, pessoas que tinham uma grande capacidade de gerar energia biomagnética. Aí você encosta, coloca uma colher, coloca um pedaço de metal no corpo dela e gruda. Né? Você se lembra de um garoto que virou popstar, né, recentemente, né, nos vários canais de televisão, inclusive aqui do Brasil. Ele, se eu não me engano, ele é da Ucrânia, as pessoas mostravam assim colheres penduradas na barriga, penduradas no rosto, né? Outros colocavam aqueles ferros elétricos de passar roupa também pendurado no corpo e tudo mais. Essas são pessoas magnéticas. Então, tanto pessoas elétricas como magnéticas existiram, né, e existem desde os tempos antigos, né, desde aqueles tempos mais antigos até hoje. E Kardec já observava. E a pergunta que ele faz é exatamente essa. Essas pessoas podem ser consideradas médiums? Eu coloquei um vídeo aqui na nossa videoteca. Eu vou ver se eu consigo colocar aqui para vocês assistirem, um vídeo de 2 minutinhos, que é um trecho do documentário do Discovery, que fala exatamente sobre fenômenos paranormais. Né? É um programa dedicado especialmente aos paranormais russos. Mostram várias habilidades, como por exemplo, é um caso que a gente vai estudar um pouco mais para frente, de algumas pessoas que conseguem colocar a mão em cima de um objeto com os olhos fechados e elas percebem essas cores. Então elas podem dizer, por exemplo, assim, olha, você coloca a mão sobre ela, é azul, é vermelha, coisa e tal. Então montaram um determinado ambiente
para fazer esse experimento, e as pessoas realmente conseguiam descobrir. No caso, por exemplo, de envelopes de metal, colocavam papel vermelho. E aí mostrava para aquela pessoa que só colocava a mão em cima, sem ter essas placas no campo de visão, conseguiam identificar quais eram as cores que estavam ali dentro. Aí, né, dentro da doutrina, a gente consegue explicar, por exemplo, no caso da psicometria, que é você captar o campo eletromagnético de determinados ambientes. Nós temos o caso da... Seria a psicometria, né, Décio? Não a apometria. Né? A apometria seria uma técnica mais abrangente. Mas nós teríamos a dupla vista, que é o caso de pessoas que com olhos fechados conseguem ver o que acontece, aquelas pessoas que normalmente trabalham com curas, né, e principalmente dentro de uma característica meio miraculosa, para aqueles que não conhecem, a pessoa consegue ver a doença que você tinha. Alguém que era bastante conhecido nesse sentido era um paranormal chamado Edgar Cayce, americano, viveu ali até meados desencarnou na década de 60, se não me engano. Ele tinha esse dom de cura, ele fazia diagnósticos, então ele entrava num transe sonambúlico, e aí então ele olhava para a pessoa e dizia para ela, olha, você está com um problema no seu pulmão. Isso porque ele conseguia ver através do corpo dela. E várias situações foram relatadas nesse sentido. Então, a dupla vista, a psicometria, são situações, são habilidades que nós já detectamos nas pessoas que podem justificar esses tipos de fenômenos. Mas a gente não pode dizer que é isso ou é aquilo. Né? Primeiro, que a gente não conhece as pessoas. Segundo, porque a gente não tem capacidade para fazer isso, a não ser que a gente aprenda a utilizar as técnicas científicas para esse tipo de análise. Mas aqui, então, nesse trecho que eu separei para vocês, eu vou habilitar aqui para nós a nossa tela de... Está aqui, eu estou habilitando para vocês aí a tela de vídeo. Se vocês quiserem assistir de um tamanho um pouco maior, assim que eu der o play aqui para vocês, é só vocês darem um clique no vídeo que ele se desloca para o meio da tela e fica um pouco maior. Dá para vocês assistirem com mais facilidade, né? Vamos torcer naturalmente para que o vídeo funcione, né? Porque o Pautalk às vezes é meio instável nesse sentido. Então a gente torce para dar tudo certo. Vamos lá, então eu vou habilitar aqui o vídeo para nós. Hoje do Ministério da Saúde russo. Ele é chamado de biogravidade ou bioatração, a capacidade aparente de algumas pessoas tornarem-se imãs humanos. O Dr. Alexander Dubrov, um conhecido biofísico e parapsicólogo russo, é um dos especialistas mais conhecidos do mundo nesse campo. A biogravidade é um novo tipo de campo paranormal. Minha hipótese é criada sobre esse fenômeno. Coisas diferentes são atraídas ao corpo, de madeira, plástico ou vidro. Eu fiz experimentos diferentes. Há atividade elétrica incomum no cérebro quando um paranormal atrai os objetos. Os hemisférios cerebrais funcionam em sincronia. O resultado parece ser uma capacidade incrível de fazer quase qualquer coisa grudar. Dubrov acredita que todos possuem, ao menos, energia biogravitacional latente, uma energia que pode se manifestar de maneira surpreendente. Um dia estava pondo minha maquiagem. De repente olhei para o pincel e estava grudado em minha mão. Fui ao quarto ao lado para mostrar ao meu marido. Eu disse, olha, querido, meu pincel está grudado em minha mão e não cai. Ele deu de ombros e disse, é só eletrostática, como o que acontece com o plástico. Voltei ao quarto ao lado e comecei a experimentar com outros objetos. Tentei um e depois outro e vi que conseguia atrair qualquer objeto. É necessário estudar esse fenômeno com físicos, médicos, biofísicos e outros psicofísicos. Acho que esse fenômeno prova aos cientistas que há um novo tipo de campo físico, que eu chamo
de biogravidade. O poder da biogravidade de Yuri Tkachenko já surpreendeu muitos pesquisadores. Essa chapa de aço pesa quase 20 quilos. Agora ele testa um peso total de mais de 30 quilos. Tkachenko tem sido chamado de imã humano mais poderoso da Rússia, mas esse feito pode ser um recorde mundial da biogravidade. Voltamos, pessoal. Prontinho. O Décio colocou, né? Por que não coloca em cima da camisa? Esse caso que a gente acabou de ver, Décio, esse último, a gente percebe que ele colocou uma placa de 30 quilos e em cima da placa ele colocou mais 2 objetos que ficaram grudados. No caso de uma mulher que estava com um cientista tentando puxar a placa da mão dela, percebia que com toda a força que ele fazia, a placa não se deslocava, né? Então, assim, o importante é a gente lembrar que nesse tipo de documentário, ele se desenvolveu na década de 80, exatamente naquela época da Guerra Fria que eu comentei com vocês, quando os russos tentavam fazer todos os tipos de experimentos paranormais para saber exatamente quais eram aqueles soldados psíquicos em potencial para ajudar na guerra contra os Estados Unidos. Então eram experimentos feitos em condições bastante específicas, não era simplesmente embuste. Agora, no caso que você mencionou, esse garoto na Ucrânia, na Indonésia também tem alguns relatos de pessoas que fazem ali algumas situações que realmente parecem algum tipo de truque. Até porque tem pessoas que ganham a vida com exibições, né, desse tipo de situação, como acontecia na época dos fenômenos mediúnicos, né, na época de Kardec, quando as pessoas iam para o teatro e ganhavam para poder tentar fazer ali uma aparição, uma movimentação, coisa parecida. Então o que a gente coloca nessa questão dos russos é a metodologia que eles analisaram, como foi colocado aqui nesse trecho, disse que físicos, médicos e outros cientistas analisavam aqueles fenômenos dentro de um ambiente controlado. Não era simplesmente você colocar o fato de estar sem camisa, né? A sem camisa significa para eles você proporcionar um maior contato da pele com o objeto que você vai utilizar. Mas a gente viu ali, por exemplo, que era metal em cima de metal, e mesmo assim ele continuou grudado. Mas enfim, independente da situação, a gente percebe que são muitos os relatos de pessoas que se colocam como pessoas elétricas, aquelas que dão choque, aquelas que levam choque, aquelas que queimam aparelhos e aquelas também, as pessoas magnéticas, né, que têm essa biogravidade capaz de atrair qualquer tipo de objeto, né? Mas Kardec perguntou aqui então se esse tipo de pessoa, se elas podem ser consideradas, se essas pessoas podem ser consideradas médiums. E a resposta dos espíritos aqui eles dizem o seguinte: essas pessoas tiram de si mesmas o fluido necessário à produção dos fenômenos e podem agir sem o auxílio dos espíritos. Não são propriamente médiums, no sentido exato da palavra, mas pode ser também que um espírito as assista e aproveite as suas disposições naturais, né? Então, nesse caso, a gente lembra que, quando se fala, conforme a própria definição que Divaldo Franco traz para todos nós, todo médium é um paranormal, pelo sentido exato da palavra, né? Porque pessoas normais são aquelas pessoas que, dentro das suas limitações orgânicas, vivem suas vidas. As pessoas paranormais é que elas conseguem realizar algo mais que as pessoas normais não conseguem. Então, todo médium é um paranormal por ele ter uma habilidade extra que as pessoas normais não têm. Já todo paranormal, conforme ele disse também, nem todo paranormal é um médium.
porque o paranormal é aquele que tem uma habilidade especial, mas não significa necessariamente que ele consiga se comunicar com os espíritos. Então ele pode ter esse magnetismo corporal, mas não significa que ele consiga se comunicar com a espiritualidade. Nesse caso, ele é apenas um paranormal. Agora, o médium, ele é um paranormal por já ter uma habilidade especial e também já serve de intermediário entre o mundo espiritual e o mundo físico. Né? Então a gente vê aqui que essas pessoas elétricas, pessoas magnéticas, são paranormais apenas, né? Mas pode acontecer que durante um determinado experimento, uma determinada situação, os espíritos contribuam para que esse fenômeno se realize com maior potencial. Aí nesse caso ele acabou de se tornar um médium nesse momento, mas a princípio ele é apenas considerado um paranormal. Kardec coloca para nós aqui uma nota dizendo que essas pessoas seriam como sonâmbulos, que podem agir com ou sem o auxílio dos espíritos. No caso dos sonâmbulos, a gente lembra que os médiuns sonambúlicos, ou aqueles que são apenas sonâmbulos, quando a gente fala em sonambulismo, a primeira imagem que a gente tem é alguém se levantando da cama, indo até a geladeira, indo até o carro, indo para a rua, fazendo e acontecendo, né? Como a gente já viu várias situações de crimes, inclusive, que já foram registrados de pessoas que estavam num estado sonambúlico. Mas o sonambulismo ele é uma condição muito mais abrangente do que isso. Ele pode acontecer durante o sono, onde uma pessoa, naquele momento sonambúlico, ela consegue ter uma habilidade mais amplificada, como o caso, por exemplo, da vidência, como é o caso da dupla vista, como já aconteceu, e ela faz isso, ela consegue utilizar essa habilidade de um modo desperto, quer dizer, de um modo consciente, ela sabe o que está fazendo, como pode ser provocado. No caso dos magnetizadores, né, colocava assim a pessoa, a hipnose, por exemplo, ela pode despertar um estado sonambúlico na pessoa, que no estado normal ela não consegue fazer, mas no estado sonambúlico ela consegue. Eu cheguei a falar para vocês de Edgar Cayce, americano, como eu disse para vocês, desencarnou ali na década de 60, se eu não me engano, e ele fazia o seguinte, ele tinha uma habilidade, ele era considerado o novo Nostradamus, só para vocês terem uma ideia do potencial que ele tinha. Ele tinha uma facilidade de... Inicialmente ele trabalhava com curas, né? Então ele conseguia ver o corpo da pessoa, fazia um diagnóstico e fazia também ali preencher uma prescrição de um tratamento, de uma medicação, embora ele não fosse médico. Isso foi no início da sua, digamos, carreira como paranormal. Então o que ele fazia? Ele deitava numa poltrona que ele tinha, afrouxava as gravatas, ficava numa posição relaxada, dava algumas inspiradas assim, algumas meditadas, e de repente ele começava então a falar. Então ele naturalmente provocou em si mesmo, né, se condicionou a provocar essa condição de sonambúlico. E aí então ele começava a ver coisas que normalmente ele não via. Depois que ele saiu desse estágio de cura, desse trabalho de cura que ele fazia, ele começou a fazer então previsões do que ia acontecer no futuro, e são previsões bastante sérias, bastante precisas e que têm alcance mundial. Ele chegou a prever, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, né? Então assim, tem a Fundação Edgar Cayce nos Estados Unidos, onde todas as suas previsões estão catalogadas e registradas. Bom trabalho, Marcinha. Catalogadas e registradas. Então tudo aquilo que ele previa acontecia de fato. Então ele falava coisas assim com muita propriedade. E ele agia exatamente nesse estado sonambúlico. Então a gente pergunta, tá, mas tudo isso que ele fazia tinha influência espiritual? No caso do Edgar Cayce tinha uma situação curiosa. Como ele não era médium, tá, beleza. Daqui a pouco a gente já vou ler, mas pode ir lá. Então toda vez que ele ia fazer um tratamento, uma consulta com uma pessoa, e fazia um diagnóstico e depois preenchia uma prescrição, pelo fato dele não ser médico, as pessoas perguntavam, mas como é que você consegue diagnosticar a doença e passar um remédio para ela? Nesse caso, a gente supõe que havia ali, então, no momento em que ele se encontrava na condição sonambúlica, ele tinha influência de um espírito que o ajudava. Aí então ele era sonambúlico, mas ao mesmo tempo ele conseguia também ser médium naquele momento. Mas muitas das suas previsões, podemos até especular que isso não seja necessariamente mediúnico, ele tinha ali uma dupla vista que ele conseguia ali ampliar a sua visão e observar o que acontecia no futuro. Aí então ele dizia para as pessoas, estou vendo isso acontecendo. Então a gente já estudou sobre a pré-cognição, que é o termo que se usa hoje
na parapsicologia para esse fenômeno de você observar o que acontece no futuro, assim como tem pessoas que sabem o que acontece no presente, que é a cognição, ele sabe o que acontece agora, num ambiente distante dele. Isso aconteceu com vários relatos de pessoas no momento do tsunami, quando aconteceu lá em 1994, se eu não me engano, lá na Indonésia. As Torres Gêmeas, 1991, no momento em que a coisa estava acontecendo, as pessoas dizem assim: estou vendo uma torre pegando fogo, estou vendo uma onda gigante matando pessoas. E era exatamente no momento que acontecia. Então são pessoas que têm a cognição, né, a capacidade de observar aquilo que acontece no momento em grandes distâncias. E nós temos as pós-cognições, ou seja, pessoas que veem aquilo que aconteceu no passado. Então ela sabe, olha, aconteceu isso naquela época, tantas pessoas morreram, e de repente você faz uma pesquisa histórica e você percebe o relato. Se ele estiver no mesmo ambiente, a gente já entra numa outra capacidade, que é a psicometria. Né? A gente lembra que a psicometria é a capacidade que o indivíduo tem de captar a energia impregnada naquele ambiente. Isso acontece assim nos filmes, né? Alguém um paranormal nos Estados Unidos, normalmente aqueles que trabalham com o FBI, em busca de pessoas desaparecidas. Você pega um pedaço de roupa dela, aí então ele começa a mentalizar e aponta no mapa exatamente o local onde a pessoa está. Então esse caso é a psicometria, que trabalha também com essa questão da dupla vista, da visão à distância. Né? Então esses fenômenos, eles podem ser do próprio indivíduo, como podem também ter ali a contribuição do mundo espiritual. Aí para nós aqui na nossa visão, a menos que a gente tenha sinais claros que os espíritos estão participando, como era o caso de Edgar Cayce, que não podia fazer tratamento médico, mas ele fazia prescrição médica, a gente via que claramente tinha ali algum espírito próximo. Mas nos outros casos a gente não pode fazer nenhuma afirmação. Mas é mais ou menos o caso que acontece com pessoas elétricas, pessoas magnéticas, os sonambúlicos, como Kardec colocou para nós aqui. Na questão 21, Kardec volta a perguntar então, agora já entrando num outro campo do estudo nesse sentido. Ao mover os corpos sólidos, os espíritos penetram na substância dos mesmos ou permanecem fora dela? Isso porque a gente lembra que aqui a gente está na questão número 21, mas logo no início do nosso trabalho, do nosso estudo nesse capítulo, a gente lembrou dos fenômenos que aconteciam naquela época de Kardec, como acontecia também com outros experimentadores, outros observadores, que viam, por exemplo, pessoas que se sentavam em volta de uma mesa e aí então essa mesa se movimentava sozinha, como acontece também em casos de casas assombradas nos tempos atuais, onde portas batem, janelas batem, ruídos são ouvidos, né, lustres acabam balançando. Então a gente vê muito isso hoje nesses programas de caça-fantasmas. Né? Você está parado, a janela estava aberta, de repente ficou fechada. Você está andando, né, um lustre que estava quietinho, parado, quando você chegou, você olha para trás e ele está balançando. Certamente dentro da nossa imaginação isso é algo impensado, né, ou algo assustador se a gente tiver a oportunidade de observar isso tudo. Então a gente vê que os fenômenos realmente existem, eles acontecem, mas a pergunta é, como eles acontecem? Os espíritos que provocam esse fenômeno, eles ficam assim do lado externo dessa mesa ou dessa porta e ele faz com que elas se movimentem? Ou ele penetra nesses objetos para fazer com que eles criem aquela vida factícia, aquela vida temporária, aquela vida provocada, né, intencionalmente naquele momento para que possa participar do fenômeno? Os espíritos respondem aqui que fazem uma coisa e outra, ou seja, eles penetram na substância daqueles objetos e ficam também fora desses objetos. Já dissemos que a matéria não é obstáculo para os espíritos, que tudo penetram, e isso a gente já viu também. Os espíritos que entram nas casas, entram nos ambientes sem ter essa preocupação de encontrar uma porta aberta, uma janela aberta ou coisa parecida. Ele simplesmente ultrapassa esses objetos exatamente por essa diferença de densidade. Como essa matéria que constitui aqui o nosso mundo físico é uma matéria muito densa e o corpo perispiritual dos espíritos é constituído de uma substância bastante sutil, bastante fluídica, ele tem a capacidade de penetrar esses objetos. Né? Então, pode fazer uma coisa ou outra. Uma porção do seu perispírito se identifica, por assim dizer, como o objeto em que penetra. Então, na verdade, assim, o fluido acaba impregnando por dentro esse objeto. Seria mais ou menos, fazendo uma comparação bastante pobre, digamos assim, uma esponja.
né? E essa esponja ela acaba sendo imantada com perfume. E esse perfume depois ele seca. E a gente vê ali então dentro dessa esponja toda esse cheiro de perfume. Isso significa o quê? Que ela ficou impregnada. Então é mais ou menos o que aconteceria, se nós pudéssemos fazer essa comparação, pegar uma mesa que, embora seja sólida, a gente sabe que a mesa na verdade ela é constituída de moléculas, de átomos. E esses átomos não encostam entre si. Eles se aproximam e se atraem pelo campo eletromagnético que eles produzem. Então, se a gente falar que a mesa, todos os elementos dela estão colados, como acontece com as paredes com as paredes que são juntadas por uma argamassa, por um cimento, a gente entra num equívoco. Porque nada encosta em nada no universo. Na verdade, eles se atraem e é a força dessa atração que faz com que ele tenha essa aparência sólida. Então já comentamos isso também, essa mesa que sustenta o nosso computador, quando a gente bate, ela faz esse barulho sólido. Só que se nós entrarmos na visão do campo molecular, a gente vai perceber que as moléculas não se tocam. É uma coisa meio maluca para nós, assim que a gente começa a ver, né, aquela questão da física quântica, da física atômica, a gente vai começar a perceber que a coisa é bem diferente do que os nossos olhos podem compreender. Né? Então, assim, pelo fato dessas substâncias, desses elementos serem sólidos aparentemente, mas serem por dentro, na verdade, campos abertos, é muito fácil para que o perispírito consiga penetrar. Então, na verdade, o espírito envolve aquela mesa, penetram naquela mesa e depois provocam o fenômeno propriamente dito. Né? Já libero o braço. Herculano Pires, o tradutor dessa obra, ele acrescentou para nós aqui uma pequena nota. Ele diz assim: da mesma maneira que nossa mão penetra num tubo para erguê-lo ou pega uma vara para sacudi-la, não esquecer que o perispírito é o corpo espiritual. O espírito faz aí uma comparação para nos dar uma explicação possível, né? Então ele só coloca aqui para nós esse acréscimo para facilitar aqui o nosso entendimento. Então eu vou passar para o Brás, que vai fazer aqui o comentário para nós, e a gente volta em seguida. Com você, Brás, vamos lá. Bom dia, Zé. Ô, Zé, só que eu achei oportuno. Eu ficava muito intrigado com a interpenetração de objetos. Aí baixei uma pesquisa e me lembrei do famoso Pietro Baldi, em seu livro Fenômeno de Transporte. Achei uma coisa engraçada ali, que tem o fenômeno de transporte que foi interrompido por falta de energia da médium, e outro foi porque eles fizeram para demonstração, o objeto caiu, foi a cinza em cima do grupo, desintegrado. Não sei se você já viu sobre isso, interromper o processo antes dele complementar, da reintegração. Isso me deixou bastante intrigado. Não sei se você leu esse livro, Fenômeno de Transporte, com Pietro Baldi. Ele buscou no meio científico de toda a Europa na época para pegar esses detalhes. Um abraço. Valeu, Brás, obrigado. Não cheguei a ler esse livro, mas eu li outros livros que trazem relatos semelhantes, né? Porque a gente lembra que a desmaterialização, ou chamado também o fenômeno de transporte, ele é observado em algumas situações bastante interessantes. Nós tivemos uma oportunidade aqui na nossa sala, quando nós estudamos o Livro dos Espíritos, se eu não me engano. Foi o Livro dos Espíritos, mas anteriormente a essa sessão que a gente tem feito ultimamente, um relato que foi observado num sítio em Foz do Iguaçu, no Paraná, lá na região sul do Brasil. O fenômeno de poltergeist. E isso foi observado, né, por alguns experimentadores que viam, por exemplo, fenômenos interessantes de objetos que caíam em cima de casa, objetos que eram transportados. E um caso interessante foi um pneu de caminhão que se encontrava no pátio, né, ou no terreno desse sítio, e ele apareceu dentro de um quarto da casa. Só que na verdade você não tinha como transportar esse pneu de caminhão porque não tinha espaço para que ele passasse.
E isso despertou a atenção de muita gente. Quer dizer, como é que esse pneu foi parar dentro daquela casa? E aquilo virou um campo de observação que os parapsicólogos deitavam e enrolavam pela quantidade de fenômenos que acontecia, né? Então o que a gente percebe? Que esse fenômeno da desmaterialização ou do transporte, né, é exatamente isso, né? Ele desmaterializa, ou seja, os espíritos separam essas moléculas e depois juntam de novo. Em reuniões mediúnicas também se observava a citação de, por exemplo, uma flâmula, um relato num dos livros, bem interessante, um livro espírita, eu vou até pesquisar, depois eu passo para vocês, uma flâmula, né, um desses tecidos de bandeira, por exemplo, ele foi desmaterializado, as pessoas não sabiam mais onde ele estava, e depois de um tempo ele voltou com assinaturas de várias personalidades desencarnadas. E a gente fica assim, mas como é que isso aconteceu? No caso desse relato de Pedro Baldi, a gente lembra que para a realização desse fenômeno é necessária a participação de um médium. E como a gente viu, o médium para a produção do fenômeno é como se fosse uma bateria. Ele pode ser uma bateria de alta potência ou uma bateria de pouca potência. Se por acaso, no decorrer desse fenômeno, o médium começa a se sentir desgastado pela doação dos fluidos para ajudar, ele acaba sendo interrompido, ele acaba sendo abortado. E aí, então, no meio desse processo, coisas podem acontecer que a gente não sabe, né? Eu particularmente, nunca presenciei nenhum fenômeno dessa natureza, mas os relatos que a gente vê nos livros são relatos que são bastante impressionantes, né? Algo que estava acontecendo e de repente ficou translúcido, depois ele voltou. Um espírito que estava se materializando e de repente ele se evaporou de uma hora para outra, né? Então a gente vê claramente que depende da participação do médium a realização desse fenômeno, né? O Brás colocou, né, em um caso que a energia do médium esgotou, o objeto caiu em cima das pessoas desintegrado, né? Pois é, a gente vê assim, como é que isso pode acontecer? A gente simplesmente não sabe, mas que de fato acontece. Como acontece, por exemplo, né, a materialização de pétalas que caem sobre pessoas em determinadas reuniões, como já tivemos relatos nesse sentido, cheiro de perfume em ambiente, cheiro de produtos químicos hospitalares em locais onde tem tratamentos espirituais. Então, na verdade, a gente lembra que o cheiro nada mais é do que um elemento material que se encontra ali presente. Porque quando a gente sente o cheiro de um bolo de chocolate que está sendo assado na cozinha, a gente sabe que aquele elemento, no momento em que ele está sendo cozido, ele libera um vapor impregnado com determinados tipos de substâncias que começa então a andar pela casa. Esse vapor acaba sendo captado pelo nosso nariz, né, pelas nossas terminações olfativas, que identifica aquele elemento e dá um nome para ele. Então, na verdade, essas moléculas que estão suspensas no ar, elas são material, só que elas estão no estado gasoso. Então, quer dizer, o perfume, um cheiro de éter, um cheiro de álcool, tudo isso acontece, cheiro de cigarros, muitas vezes, cheiro do álcool em determinado ambiente, cheiro de álcool, bebida alcoólica, não de álcool, substância de tratamento. Então, esse tipo de materialização, ele é promovido pela participação dos espíritos e também do médium de materialização. Quantas e quantas vezes são relatadas, principalmente em trabalhos realizados por Chico Xavier, na época em que ele fazia ali seus trabalhos, cheiro de perfume no ar, quando via uma mensagem psicografada através de determinados espíritos. Isso é um processo de materialização, né? Então, são situações realmente que nos impressionam bastante. Em Abadiânia, em Goiás, muitas vezes os espíritos cirurgiam pessoas em pé na plateia, sem que o mesmo perceba. Só no final a pessoa passa mal, né? No caso, a gente tem um transe que a pessoa entra, é um caso da hipnose também que pode acontecer, né? Então são ali várias situações que a gente vai observando. Mas bastante curiosas, né? A gente não pode dizer que isso não é realmente bastante impressionante, né? O Décio colocou para nós, Erácio, no capítulo 8 do Livro dos Médiuns, diz que os espíritos não conseguem desestruturar a matéria, muito embora abusando Leon Denis e muitos médiuns fizeram experiências quanto a isso, né? Depois a gente vai chegar nesse capítulo, Décio, para estudar detalhadamente, para ver exatamente de que forma que ele trata esse assunto, né? Mas os fenômenos existem, eles estão aí presentes, né? Então, quer dizer, flores que são trazidas de ambientes externos para determinadas reuniões, e você vai perceber uma flor legítima. Houve ali o fenômeno de transporte, que o próprio Kardec fala sobre isso. Então, se você não pode desestruturar a matéria, em que sentido? Você não pode fazer ela desaparecer, mas você pode fazer com que ela se desintegre e depois se reintegre, né? Essa é a diferença. Um outro detalhe interessante, isso já é a título de curiosidade.
Muitas pessoas vão em busca, por exemplo, dos trabalhos do candomblé, nos trabalhos da Umbanda, entre aspas, para desfazer algum tipo de serviço que fizeram contra eles. Isso porque, aí já são relatos que nós já tivemos contato, né, que eu já conversei com pessoas que já viveram essa experiência, de você encontrar, por exemplo, dentro do travesseiro uma cabeça de frango, embaixo da cama pés de frango, dentro do corpo de pessoas agulhas. A pergunta é, como esses objetos foram parar ali? E aí, assim, a princípio, tirando esse lado, pregos, são vários, né, Braz? A gente já viu muitas coisas nesse sentido, né? São muitos os relatos. Então mostra assim, somente através desse fenômeno de transporte, de materialização desses objetos, isso pode ser comprovado. Como o caso que a gente já viu daquela senhora do algodão, né, que muita coisa saía daquele chumaço de algodão. Isso a gente viu naquele vídeo do YouTube, que vocês podem procurar, né, mulher algodão paranormal. Coloquem essas três palavras que vocês vão ver um documentário, né, em Rio das Pedras, né, uma reportagem da Rede Globo, então mesmo do programa Mistério da antiga Rede Manchete, né. No meu caso foi linhas e mais 100 alfinetes, né. No seu caso como, Armando? Coloca mais detalhado. Você viveu essa experiência? Você passou por isso? Coloca direitinho para entender exatamente. Foi mesmo? Olha só que interessante. O Armando fazendo um relato pessoal ali que também acabou passando por essa experiência, né, de materialização, porque a pergunta é como isso aconteceu. Então são situações também que a gente fica bastante impressionado, que infelizmente na época de Kardec ele não podia presenciar isso pelo ambiente que ele vivia. Mas hoje aqui no Brasil, como a gente tem contato com essas religiões de tradições africanas, né, a gente acaba tendo esses relatos, né? Uma médium tirou do meu ouvido mais de 100 alfinetes que estavam novos e linhas. Poxa, é impressionante isso, Armando, né? Vinícius perguntou se isso é macumba, né? Primeiro a gente tem que entender, tá? É importante a gente usar as expressões corretas, Vinícius, né? A palavra macumba, ela na verdade é um instrumento musical, que cada vez que esse instrumento era tocado, observava as reuniões dos escravos que estavam dançando e fazendo ali os seus rituais. Aí acabou juntando esse instrumento musical com o fenômeno propriamente dito, né? Mas muito bem, se isso pode ser uma intervenção espiritual, sim, isso pode ser uma intervenção espiritual. É porque popularmente a gente fala macumba, né? Só que macumba na verdade é esse instrumento. E esse instrumento musical se relacionou com um ritual. Então se você fala assim, esse é um ritual espiritual, sim, pode ser considerado um ritual espiritual, sim. Até porque esse tipo de fenômeno acaba prejudicando pessoas. Então há a intervenção dos espíritos, porque a gente pensa que materialização, o caso seria mais feitiçaria, né, dentro daquilo que a gente observa, né, seria esse caso de feitiços, né, de magias e coisa e tal, né? Então acontecem de fato, porque a gente acha que fenômenos físicos só acontecem em ambiente controlado onde tem espírita. Só que na verdade não, os espíritos estão realizando esse tipo de fenômenos independente do ambiente, independente das crenças. A gente pode ver milagres, por exemplo. Eu tinha um tumor, esse tumor desapareceu, porque eu fiz uma promessa lá em Fátima, em Portugal, só para deixar a Ana com saudade. Aí de repente fala assim, olha, o médico foi lá e não tem mais esse tumor. Onde ele foi parar? Foi desmaterializado. É desmaterialização também. Então acontecem daquilo que é negativo, daquilo que é positivo, tudo isso os espíritos trabalhando através dos fluidos, né? Só um instantinho. Mas você colocou para mim aqui em PVT, só para a gente lembrar, Estância Casa do Caminho e Luz, né? A dona Edelarzio Munhoz Cardoso é a médium que utiliza algodão para remover as influências negativas, né? Fica em Votuporanga, aqui no interior de São Paulo, na rodovia Euclides da Cunha, no quilômetro 14, né? Então aqui, para quem quiser consultar um pouquinho mais, Estância Casa, Caminho e Luz, é onde ela trabalhava, né? Então, para quem quiser conhecer um pouquinho mais, obrigado, Mazé.
um pouquinho mais sobre esse fenômeno que ela praticava, que muita gente classifica como charlatanismo, outras pessoas não conseguem comprovar o charlatanismo, mas não sabem como explicar, né? Então a gente sempre leva para os dois lados, né? Tirando aquilo que é negativo, é possível explicar através dessas leis naturais que nós ainda não conhecemos. O Mário colocou, em caso de operações espirituais, é uma desmaterialização, é isso? Pode ocorrer também. Tá, Mário? Não é sempre que isso acontece. Então pode acontecer dessa desmaterialização, tá? Pode acontecer, como é o caso acontecia com o Arigó, ele não fazia apenas desmaterialização, ele abria a pessoa, tirava aquela coisa para impressionar mesmo, né? Mas ele poderia fazer isso sem necessariamente ter a cirurgia. Né? Então são várias as situações que a gente pode observar. Ela deve ser maravilhosa, né? Um trabalho muito interessante, né? A gente estudando, a gente vai observando o potencial que existe nessa nossa relação com o mundo espiritual, que infelizmente é bastante desconhecido para todos nós, né? Muito bem, questão 21. Vamos em frente aqui, pessoal. Ao mover os corpos sólidos, já li para vocês isso aqui, né? Questão 22 agora. Como o espírito bate com o objeto material? Agora a gente fala das batidas, a gente fala, por exemplo, dos casos de ruídos, de passos. Quantos e quantos são os relatos aqui nos museus de São Paulo, nos museus do Rio de Janeiro, em museus em outras partes do mundo, em teatros antigos, né, em cinemas que foram fechados, daqueles vigias ou daqueles funcionários que trabalham até altas horas da noite, de repente houve passos no corredor. Quando ele corre lá para ver quem é, com o coração gelado naturalmente, ele vai olhar e vai perceber que não tinha ninguém. E a pergunta é, como esse barulho acabou sendo produzido? O Armando colocou, né, no meu caso, não afirmo que a médium que tratou não era charlatã, pois a minha vida melhorou da água para o vinho e eu senti uma melhora em tudo, né? É aquilo que a gente fala, Armando, existe a possibilidade de charlatanismo nesses casos, mas existem também os fenômenos legítimos. Para poder julgar cada um deles, somente observando, somente analisando. No seu caso, você dá um depoimento real daquilo que você vivenciou. Se você trouxe isso como depoimento real, e você não se deixou levar por nenhuma ilusão, e aquilo para você era real, então o fenômeno existe, pronto. Né? A mesma coisa você falar para uma mulher que uma senhora, por exemplo, que ela fez ali uma peregrinação até a Aparecida do Norte, aqui no interior de São Paulo, e de repente ela estava doente, foi ali pedir alguma coisa para Nossa Senhora, e aconteceu um tratamento milagroso na vida dela. Como é que você vai dizer que aquilo é uma ilusão, que aquilo não aconteceu? Aquilo foi real. Só não tem uma explicação lógica, mas as pessoas começam a utilizar o quê? Aquilo que Kardec trouxe para nós, os sistemas. Cada um dá uma opinião diferente. Isso é paranormal, isso é charlatanismo, isso é isso. Excluindo todos esses sistemas e analisando o fenômeno propriamente dito dentro daquilo que aconteceu de real, a gente consegue encontrar realmente um fenômeno paranormal, um fenômeno sobrenatural. Né? Então, no teu caso, você presenciou, você analisou, sentiu os efeitos e coisa e tal. Alguém foi numa cirurgia espiritual. Foi fazer um tratamento. O espírito abriu, mexeu, aconteceu, a pessoa saiu boa, saudável, feliz da vida. Como é que você vai dizer que aquilo foi provocado por uma hipnose, por uma fantasia? Aconteceu. Então, tem casos de charlatanismo? Sim, a maioria dos casos são realmente casos de charlatanismo. Porque as pessoas aproveitam, né, da fé alheia para poder tirar ali o seu proveito. Mas são aqueles casos que também acontecem, que são reais. Aí então cabe a cada um analisar, estudar, fazer uma leitura profunda sobre os fenômenos físicos que podem acontecer e tudo mais, né? Tudo bem detalhado. Muito bem, o item então que a gente leu, como o espírito bate com um objeto material, então os passos, as batidas, as pancadas que a gente ouve nas paredes e tudo mais. Tudo isso então aconteceu como? Com algum objeto que ele bateu? Respondem os espíritos, não. Como não usa os braços para erguer uma mesa, sabes que ele não dispõe de martelos. Seu martelo é o fluido combinado que ele põe em ação, pela sua vontade, para mover ou bater. Quando move, a luz vos transmite a visão do movimento. Quando bate, o ar vos transmite o som. E a gente lembra que, percebendo que, quando se fala em barulho, a primeira coisa que a gente vê são objetos batendo em objetos.
Aí você diz, bom, então o barulho foi provocado por causa disso. Só que na verdade a gente pode provar com tanta facilidade o caso dos trovões. Por que os trovões não são objetos batendo em objetos? Porque são descargas elétricas que provocam esse barulho. Então, muito mais do que um objeto provocado por contatos de corpos sólidos, a gente tem também a energia que pode provocar isso. A energia elétrica. Agora, quando a gente trata dos fluidos, desses que os espíritos manipulam no mundo invisível à nossa volta, eles também usam leis naturais para provocar esses barulhos, só que a gente não conhece. Porque a lei natural que a gente conhece é a lei do mundo físico. Então a gente tem a luz aqui, a energia elétrica que pode fazer barulho, uma explosão, por exemplo. Como é que você identifica uma explosão? Como é que você pode comprovar que a explosão, aquele barulho, aquele estrondo de uma explosão, aconteceu simplesmente porque dois objetos se chocaram? Na verdade, a gente lembra que uma explosão é um deslocamento do ar em alta velocidade. E quando ele quebra a velocidade da luz, quando ele ultrapassa a velocidade da luz do som, que gira em torno ali de 1.200 km por hora. O chicote, por exemplo, quando você pega um chicote e você dá aquela balançada e faz aquele estalo, o estalo é produzido exatamente porque a ponta do chicote quebrou a barreira do som. Uma explosão acontece pelo fato de haver o deslocamento de ar e ter ali quebrado a barreira do som. Então vemos que os barulhos podem ser provocados por vários tipos de situações sem que sejam necessariamente o choque entre corpos. E no caso dos espíritos, eles utilizam também de fluidos que são desconhecidos para nós, mas são fluidos elétricos também, que podem provocar esses fenômenos. Décio colocou, o espírito pode tornar invisíveis, porém não penetráveis, objetos que ele transporte. Né? Ele não pode quebrar a agregação da matéria, porque seria a destruição do objeto. Né? Lembrando ali o que Erasto colocou no capítulo 5, item 20 do Livro dos Médiuns. Né? Então a gente lembra sempre, destruir o objeto. Né? Agora o que o Braço comentou, por exemplo, essa desintegração que foi observado por Pedro Ubaldi, né, é algo que precisa ser analisado daquilo que foi colocado por Erasto também. Né? Então cada fenômeno que vai acontecendo a gente vai fazendo comparações. Então aqui no caso para nós, se a gente parte do princípio, né, Brás? Se o fenômeno que foi observado por Pedro foi relatado por Pedro Ubaldi, foi relato real. Então a gente lembra assim, aconteceu. Por isso que eu sempre digo para vocês assim, nós conversamos sobre isso na sexta-feira. Quando a gente observa aquilo que foi trazido na codificação, a gente não pode ler com uma rigidez dizendo assim, o Espírito disse que é assim, então é assim e pronto. Porque algumas vezes a gente observa coisas que talvez não foi bem observada, talvez não foi bem relatada, não foi bem compreendida, porque contradiz aquilo que foi observado como fenômeno real. Então a gente diz assim, mas lá no Livro dos Médiuns não diz que pode. Tá, não diz que pode, mas e se por acaso tiver um fenômeno? Você vai dizer assim, esse fenômeno não existiu? Ele existiu, ele é um fato. Então por isso sempre manter assim essa possibilidade da gente ir revendo tudo aquilo que foi ensinado, tudo aquilo que foi observado, faz parte do nosso aprendizado. Sem essa abertura, sem esse crescimento, a gente acaba ficando restrito em determinados limites, sem a possibilidade de expandir para observar coisas novas que acontecem pelo mundo afora. Então aqui mostrando para nós que são esses fluidos combinados que o espírito põe em ação, que faz ali a movimentação ou provoca também as batidas. Item 23, vamos lá que a gente está caminhando para o final do nosso estudo de hoje. Concebemos isso quando se trata de um corpo duro. Mas como pode nos fazer ouvir ruídos e sons através do ar? Aí eu já comentei com vocês agora, né, a mesma coisa, que os espíritos utilizam esses fluidos para poder produzir. Desde que age sobre a matéria, pode agir tanto sobre o ar como sobre a mesa. Quanto aos sons articulados, pode imitá-los como a todos os demais ruídos. Aí esses sons articulados é uma beleza, né? Quando a gente observa assim à noite, naquele casarão abandonado, aí você vai tentar entrar com seus amigos cheio de curiosidade, segurando uma lanterna, e de repente você ouve um grito atrás de você. Olha que beleza. Alguém gritou? Ou o espírito produziu um tipo de efeito que lembra o grito? Uma criança chorou, exatamente, Vinícius. Uma criança chorou no meio do cemitério, ou o barulho que foi produzido lembra esse choro? Ou então você está andando assim, o Brás está andando numa casa assombrada, né, Brás? E vem aquela voz no corredor, né, Brás?
Aí o Braz olha para trás, aquele frio na espinha e coisa e tal. Então significa o quê? Chamou pelo nome dele ou produziu, imitou esse som? Então os espíritos têm essa possibilidade. Agora, se por acaso, né, se a Wasserfall estiver junto, então ela já sai na frente. Se por acaso começar então um diálogo, travar um diálogo propriamente dito, a gente entra no outro tipo de fenômeno, que é o fenômeno de voz direta, que a gente vai estudar futuramente. Que os espíritos podem também produzir essas vozes, não dentro da mente da pessoa, porque ele ouviu, mas o companheiro do lado não ouviu. Mas todos ouviram naquele ambiente. E a gente vai ver sobre isso depois. Tá? Tem um relato bem interessante que trata desse assunto. Item 24, vamos lá, temos 10 minutinhos. Dizes que o espírito não usa as mãos para mover a mesa, mas em certas manifestações apareceram mãos a dedilharem teclados, movimentando as teclas e produzindo sons. Não pareceria nesse caso que as teclas eram movimentadas pelos dedos? E a pressão dos dedos não é também direta e real, quando a sentimos em nós mesmos, quando essas mãos deixam marcas na pele? Esse relato eu li para vocês no livro Evocação dos Espíritos. Quando o Sr. Douglas Home, que era ali um médium de efeitos físicos, talvez um dos mais potentes que já foram relatados, observados no nosso tempo contemporâneo, ele fazia ali os seus shows, né? Ele não ganhava dinheiro, mas ele era bastante criticado, porque embora ele não aceitasse dinheiro das pessoas, ele aceitava a hospedagem. Então ele sempre tinha amigos bastante influentes e ficava vivendo de casa em casa por temporadas para fazer as suas demonstrações. Então ele estava sempre ali, né, nos casarões, nas mansões, vivendo e comendo à custa, né, dos seus anfitriões. E aí então ele tinha essa capacidade. E numa dessas reuniões que foram observadas, e esse livro Evocação dos Espíritos é um livro bastante neutro, porque ele não é espírita, mas ele é um livro de curiosidades, era relatado o seguinte, que eles observavam um acordeão, né, o conhecido sanfona, né? Então nesse acordeon observava que duas mãos se materializavam, como se fossem mãos cobertas por luvas brancas de seda, e começava então a dedilhar e a movimentar o objeto para poder produzir o ar. E a gente pensa assim, poxa vida, mas as mãos estão ali movimentando. O que Kardec fala do piano? Duas mãos aparecem, e de fato apareciam suas mãos. Nessas mesmas experiências, observava, por exemplo, uma mão. A gente lembra que uma coroa de flores foi segura por uma dessas mãos e colocada na cabeça de uma das assistentes. E isso é extremamente impressionante. Então o que Kardec pergunta é, tá, essa mão apareceu. Foi essa mão que apertou a tecla? Ou aconteceu outra coisa? Porque a mão tocava numa tecla, é como se por acaso duas mãos aparecessem sobre o teclado do computador e começassem a se movimentar e as teclas também começassem a digitar. No filme Ghost a gente viu isso, lembra? Naquele momento em que o vilão estava ali no escritório e começou ali a aparecer coisas na tela do computador. Aquele buuu, vocês se lembram, né? Nesse caso não tinha nenhuma mão aparecendo, mas as teclas estavam sendo afundadas. A primeira coisa que a gente imagina, olhando de um modo bastante simples, bastante superficial, é que uma mão invisível estava apertando as teclas. Mas muito bem, vamos entender como isso acontece. Kardec coloca: não poderias compreender a natureza dos espíritos e a sua maneira de agir por meio dessas comparações, que dão apenas uma ideia incompleta. É um erro querer sempre assemelhar as vossas às maneiras deles procederem. Ou seja, a gente imaginar que os espíritos fazem aquilo que a gente faz é um erro muito grande. Se por acaso uma mesa se movimenta, a primeira coisa que a gente imagina é um espírito ali empurrando a mesa, fazendo força como nós fazemos hoje. Se por acaso a gente vê um objeto voando numa casa, como acontece nos filmes de Casa Assombrada, ou nos relatos que são observadas, as pedras que são atiradas e coisa e tal, tirando ali o fenômeno paranormal de telecinesia, a gente entra no campo da intervenção espiritual, do fenômeno mediúnico, do efeito físico. Então a primeira coisa que a gente imagina é um espírito segurando a pedra e jogando. Ou pega aquele prato que voa, né, na casa para poder ali acertar a parede, a gente imagina um espírito pegando, movimentando o braço e jogando contra a parede, porque nós fazemos assim. Só que eles lidam com energias, nós lidamos com movimento. É diferente. Continua Kardec. Os processos dos espíritos devem estar em relação com a sua organização, ou seja, se eles vivem num ambiente fluídico, num ambiente de energias,
todos os fenômenos dizem respeito aos fluidos e à energia, e não a músculo, a ossos, a movimentos. Já não dissemos que o fluido do perispírito penetra na matéria e se identifica com ela, dando-lhe uma vida factícia, ou seja, dando uma vida temporária, uma vida criada artificialmente? Pois bem, quando o espírito movimenta as teclas com os dedos, ele o faz realmente, mas não é pela força muscular que a faz pressão. Ele anima a tecla, faz com que a mesa e a tecla obedeça e vibra a corda. Nesse caso, também ocorre um fato de difícil compreensão para vós. É que certos espíritos são ainda atrasados, de tal maneira materiais, em comparação com os espíritos elevados, que conservam as ilusões da vida terrena e julgam agir como se estivessem no corpo. Não percebem a verdadeira causa dos fenômenos que produzem, como um pobre homem não compreende a teoria dos dons que pronuncia. Se perguntares como tocam o piano, dirão que com os dedos, pois assim creem fazer. Produzem o efeito de maneira instintiva, sem o saberem, e não obstante pela sua vontade, quando falam e fazem ouvir, é a mesma coisa. Aqui tem um detalhe que a gente pode comparar. Nós relatamos essa situação que é bem curiosa. No filme Ghost, de novo, tirando aquela cena que eu comentei com vocês do metrô, vocês lembram, né? O espírito, o Sam, estava ali no metrô tentando aprender com aquele outro espírito que habitava aquele ambiente, como é que ele faz para quebrar vidro, para fazer movimento, porque ele precisava desse recurso para poder ali buscar a sua vingança ou proteger a sua amada, seja lá como for. Nós já comentamos que o espírito não poderia fazer isso sem a presença de um médium. Mas muito bem, vamos imaginar que estivesse um médium ali presente, tivesse ali um homem deitado, dormindo, um mendigo ali deitado, esse mendigo era um médium de efeito físico, e aí então o espírito tira desse médium o fluido para poder produzir o fenômeno. O Sam, naquele momento, ele queria dar um chute naquela latinha, vocês se lembram? Ele correu e deu um chute. Primeiro ele levou um tombo, depois ele acertou. A gente pensa assim, poxa, olha que interessante, o espírito chutou a latinha. Só que na verdade o espírito acreditou chutar a latinha, que estava chutando a latinha. Porque na verdade, quando ele envolveu aquela latinha com a sua energia, ele poderia apenas ter pensado em lançar que a latinha voava. Mas como ele precisava praticar aquele movimento por ele não conhecer, ele deu o chute. A tampinha é a mesma coisa. Lembra que ele ficava empurrando aquela tampinha? Ele colocava o dedo e empurrava. A moeda, lembra da moeda na porta? Que ele pegou assim a moeda embaixo e ficou levantando? Para ele estava carregando a moeda com o seu dedo. Só que na verdade a moeda estava envolta no seu fluido e ele então provocava aquela movimentação com a sua mente e não com a sua mão. No caso do piano que Kardec coloca, na verdade as mãos se materializaram muito mais para satisfazer a curiosidade, para chamar a atenção dos presentes, do que o espírito necessariamente fazer aquilo. E se ele fizesse, ele acreditava que os dedos estavam movimentando, mas na verdade era a sua mente. Porque seria assim, para quem conhece pessoas que já vivenciou essa experiência de ter um membro amputado, as mãos, por exemplo, amputadas, um dedo amputado, se você falar para ele assim, imagina você colocando a mão em cima do piano e tocando aquela tecla. A mente dele, o cérebro dele vai mandar um sinal para o braço, que vai chegar nas mãos, mesmo que sejam mãos fantasmas, que a gente chama, né, membro fantasma, e ele vai observar aquela tecla, e com a mente dele ele vai querer movimentá-la. Mas não vai acontecer por quê? Porque ele não tem o membro para poder fazer isso. No caso do espírito, se ele não tiver um médium para poder produzir aquele fenômeno, ele não vai conseguir também. Então tudo na verdade é fluídico, não é muscular, não é toque físico, é simplesmente energia que se encontra movimentada naquele momento. Já libero para você, Brás. A Mara colocou, bom dia Mara, na minha TV aparecem letras do nada, que não fazem sentido. Se eu mudo de canal desaparece, né? É que o Vinícius lembrou de comprar outra, né? Mas o que a gente observa, Mara, mesmo com a brincadeira do Vinícius, que isso pode ser uma possibilidade, seria interessante você trocar de televisão, nós temos os fenômenos que são observados, alguns desses casos, que é o caso da transcomunicação instrumental.
transcomunicação instrumental, que são alguns experimentos que têm feitos ultimamente. Pesquisa sobre esse nome, transcomunicação instrumental. São os espíritos se comunicando através de aparelhos eletrônicos, como TVs. Antigamente faziam isso, né? Eles colocavam um gravador portátil em frente a uma televisão, naquele canal que ficava fora do ar, e deixava ali algumas horas. Depois eles pegavam essa fita e assistiam, apareciam rostos, palavras, movimentos. Então eles observavam o quê? Que os espíritos conseguiam se comunicar através das imagens fora do ar da televisão. Gravações em secretária eletrônica, em rádios. Vários tipos de instrumentos eletrônicos eram observados. Então, nesse caso, a gente lembra também, né? Pois é. Isso pode acontecer também. Ou, como o Nando colocou também, o closed caption, que deve estar ativado. Então, cada vez que eles vão falando lá, vai aparecendo embaixo também. Então, assim, a gente observa o quê? A gente tem que tirar tudo aquilo que é físico, tudo aquilo que é falha técnica. Tá? Tirando aquilo que é falha técnica, a gente tem que observar se por acaso existe alguma interferência, né? Vai saber, né, Miriam? Alguma interferência eletromagnética, algum canal, alguma frequência de rádio que está interferindo na sua televisão. A gente lembra que pessoas que têm rádio amador perto de casa, quando eles falam no rádio amador e a antena não está bem instalada, o seu televisor capta o que ele está falando. Se você por acaso tem ali tá vendo a sua novela tranquilamente, de repente alguém pega e fala no meio da sua novela. Significa que alguma antena de rádio amador está transmitindo essa onda, na época das antenas principalmente. Hoje com TV a cabo já não tem mais esse problema. Mas antigamente era assim, você ia falar assim, você via alguém conversando. Então era bastante comum isso. Uma vez eu estava me preparando para... Já libero o braço. Estava me preparando para entrar aqui no Pautalk, para fazer um estudo, e de repente eu ouvi a conversa no meu fone de ouvido do computador entre dois caminhoneiros que estavam aqui por perto. Ou seja, eles estavam conversando através de rádio amador e meu fone de ouvido do computador captou isso. Até babá eletrônica também pode, porque babá eletrônica ela funciona através de frequência eletromagnética. Se por acaso você tem ali alguma coisa, alguma emissão de rádio que está na mesma frequência, a babá eletrônica vai captar também. Passando para você, então, abraço. Então a gente vê que a ciência ela traz muitas respostas para nós. Mas ela também deixa ali muitos enigmas, ela não pode responder a tudo, exatamente porque existem campos que não foram estudados ainda, mas primeiro a gente tem que descartar tudo aquilo que é lógico, depois a gente entra naquilo que não é lógico. Para você então, vamos lá, abraço. Eu estava me lembrando aqui, Zé, que o espírito mediano abaixo, ele tem mais possibilidade de interagir com a matéria, segundo até está na doutrina. Os espíritos mais elevados, quando eles têm que fazer um fenômeno físico, provocar um fenômeno físico, eles incumbem um espírito mais adensado, que está mais próximo à estrutura molecular da nossa matéria para provocar o fenômeno. Agora, é intrigante sobre essa ação do espírito sobre a matéria, porque nós temos relatos de médios que entregavam o braço e ia ler revista, conversar com outras pessoas e a psicografia estava acontecendo. Isso aí quer dizer que o espírito independe do cérebro do médium, mas sim do seu magnetismo, da sua estrutura do corpo. Nós temos relato de uma médium que psicografava lendo revista. Que aí agora já foge muito essa lei da interação completa do corpo do médium para que uma comunicação aconteça. Um abraço, Zé, que é só isso. Aqui a gente já entra, Brás, na escrita mecânica, Então a escrita mecânica que produz esse tipo de fenômeno. E quando a gente fala de espírito mais adensado, de espírito inferior, tudo depende da perspectiva que a gente entra, Porque na verdade os fenômenos físicos, como no caso da escrita direta, da escrita mecânica, existe ali o domínio do espírito é somente sobre o braço do médium, no caso, Não no caso do piano não, porque no caso seria fluídico, É uma mão criada fluidicamente, materializada, No caso da escrita da psicografia, é o braço do médium que é envolto nessa substância, Então, nesse caso, ele produz assim.
Então a gente vai estudar um pouquinho mais sobre isso, daqui a pouco. A gente até estourou o nosso tempo já, mas a gente vai falar um pouquinho mais disso quando a gente chegar, porque daqui a pouco o próximo item que a gente vai entrar não são batidas, mas são fenômenos espontâneos. Está aqui o nome do próximo item que a gente vai entrar, manifestações físicas espontâneas, que aí então a gente vai falar sobre os ruídos, barulhos e perturbações, lançamento de objetos, fenômeno de aporte ou de transporte. Então a gente vai futuramente entrar um pouco mais nesse campo propriamente dito, vai tirar essas dúvidas também, que fica mais fácil. Tá? Mas a gente vê assim que são diferentes os fenômenos. Aquele do piano, da mão fluídica, e aquele da psicografia através da escrita mecânica. São duas situações diferentes. Tá? Muito bem. Você vai fazer então o nosso encerramento, Brás? Aproveitar que você já subiu aí. Beleza, eu estou passando para você então. A gente volta em seguida, pessoal, já agradecendo a presença de vocês.